Êxodo capítulo 21, bora lá? Esses são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º ano sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao pórtico, e seu senhor lhe furará a orelha com a sua sovela e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, será como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho usando deslealdade com ela, mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se ele não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tira-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Veja que se nós formos colocar uma divisão aqui nesse texto, claramente esse texto vai te mostrar o quê? Justiça. Deus está fazendo justiça tanto para o servo, tanto para o patrão, ou para aquele que vai comprar um servo hebreu. Você vai ver também que haveria uma marca. Então você pode colocar como que nessa divisão marca, tá? E numa terceira você pode colocar obrigação. Verso 20. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara, e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, lhe pagará diante do juiz. Mas se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi for escornear homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá. Mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova pagará ao seu dono, o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Bom, esse é o capítulo 21. Não se esqueça. 3 tópicos muito importantes aqui: justiça, marca e obrigação. Monte uma mensagem, aponte para Cristo e deixe Deus te usar. Eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.